Olá, alunos do Mackenzie! Antes de começar a aula de hoje, eu queria mostrar algo para vocês. O que vocês estão vendo? Aqui eu tenho uma bolinha de isopor decorada para o Natal e aqui uma garrafinha PET, só a ponta dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a bolinha dentro da garrafinha, ó, ela está completamente solta e eu vou soprar. Para fazer isso, vou me sentar para ficar mais fácil. Vou soprar com mais vontade. Caramba! Muita vontade. Nossa, a bolinha tá solta. O que será que tá acontecendo? E se eu virasse de ponta cabeça? Virasse para baixo. Vamos tentar? A bolinha tá na mesa. Devem ser meus poderes de levitação. Muito bem! O objetivo da aula de hoje é falar sobre a energia mecânica e aplicar o princípio geral das equações de conservação para a obtenção de uma forma simplificada, mas muito útil, contudo, de utilização restrita da equação da conservação da energia, chamada equação de Bernoulli. Inicialmente, é necessário definir o que é energia mecânica, que é definida como a forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal. Por exemplo, uma turbina ideal. Um exemplo simples é uma roda d'água que muitos já viram. Nesse caso, a água em escoamento entrega energia mecânica à roda que gira. A energia mecânica é composta por três parcelas. Duas delas, bem conhecidas de vocês pelo estudo da física, a saber, a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Inicialmente, é definido um referencial como o sistema de coordenadas cartesiano indicado, XYZ. Na presença de um campo potencial gravitacional, para uma massa m, a energia potencial é indicada como produto entre a massa, a aceleração da gravidade e uma posição z, que é medida em relação a um plano horizontal orientado de modo perpendicular à direção da aceleração da gravidade. A energia cinética será a metade do produto entre a massa e o quadrado da velocidade desta. Lembrando que no Sistema Internacional Fundamental, a energia é medida em Joule. Bom, agora vem a novidade, né? A energia de escoamento, como o próprio nome indica, está relacionada ao escoamento, mas mais especificamente à pressão. Vamos imaginar um escoamento em uma determinada região, digamos, como essa do desenho, que mostra um escoamento da esquerda para a direita. A pressão exercida pelo fluido vai originar uma força que gerará o deslocamento do fluido. A multiplicação da força devido à pressão e o deslocamento dará origem ao trabalho da força de pressão. Né? Trabalho é força vezes deslocamento. Lembrem. Assim, o trabalho da força de pressão ou energia de escoamento é a pressão vezes a área vezes o deslocamento. A área, por sua vez, vezes o deslocamento é igual ao volume de fluido deslocado no período de análise. Sabendo que a densidade do fluido é a razão entre a sua massa e o seu volume, a energia de escoamento pode ser escrita como a massa vezes a pressão dividido pela densidade. Substituindo, a energia mecânica de um fluido em escoamento pode ser escrita como Agora,
vamos montar um modelo matemático para o escoamento. Lembre-se que todo modelo matemático é válido para determinadas condições, ou seja, é restrito por ser uma representação matemática de um fenômeno físico. As restrições impostas são denominadas hipóteses simplificadoras. E a formulação obtida só poderá ser empregada se todas as hipóteses simplificadoras indicadas para a construção do modelo forem válidas. Vamos pensar em um escoamento interno e um trecho de tubulação que vai de uma seção 1 para uma seção 2. A região de análise, ou volume de controle escolhido, compreende a região indicada com a linha tracejada entre as seções 1 e 2. As hipóteses adotadas para o modelo que vamos desenvolver são: primeiro, regime permanente, ou seja, nenhuma grandeza varia com o tempo. Depois, escoamento com efeitos viscosos desprezíveis, ou seja, sem perdas de energia mecânica por atrito viscoso. Assim, o escoamento se processa como se o fluido fosse ideal. Lembrando que fluido ideal é aquele sem viscosidade. Essa é uma aproximação grosseira que será retirada das hipóteses simplificadoras nas próximas aulas. Alguns autores chamam o escoamento ideal de escoamento invícido. Vale lembrar que essa formulação, essa hipótese, é bastante irreal. Depois, ausência de máquinas como bombas ou turbinas no trecho de escoamento. Escoamento incompressível, ou seja, densidade do fluido em escoamento constante. Lembrando que essa hipótese só é válida quando o número de Mach não excede 0,3 em nenhuma porção do escoamento. Depois, ausência de transferência de calor, ou seja, sem aquecimento ou resfriamento. E escoamento ao longo de uma linha de corrente. Essa hipótese simplificadora poderia ser indicada também como escoamento unidimensional com uma entrada e uma saída do volume de controle. A ideia aqui é não tratar de escoamentos que envolvam volumes de controle com várias entradas ou saídas, pelo menos por enquanto. E nas áreas de entrada ou saída, o fluido deve possuir uma única velocidade, ou seja, não é possível, pelo menos por hora, que seja contabilizado um perfil de velocidades nessas seções. Válidas todas essas hipóteses simplificadoras, lembrando do princípio geral das equações de conservação para o volume de controle, agora aplicado à energia mecânica. A energia mecânica na entrada menos a energia mecânica na saída, ou seja, nas seções 1 e 2, 1 menos 2, é igual a zero. Isso porque não se cria ou destrói energia mecânica no interior do volume de controle. Tampouco se acumula energia mecânica pela condição de regime permanente, uma das hipóteses simplificadoras. Após algumas manipulações, assim se obtém a famosa equação de Bernoulli. Vamos analisar um exemplo que é um divergente horizontal. Claro, pensando em válidas todas as hipóteses simplificadoras já indicadas, eu tenho um escoamento da seção 1 para a seção 2 num funil onde, obviamente, aqui a área está aumentando. Primeira coisa a fazer é pensar na equação da conservação de massa e, aplicando a quantidade de fluido que passa na seção 1 passa na seção 2. Regime permanente, né? Vazão em massa 1 igual a vazão em massa 2. Fluido incompressível, densidade 1 igual a densidade 2.
Dá para ver que a área está aumentando, né, pelo desenho. Então, a área 2 é maior do que a área 1. O único jeito de V1A1 ser igual a V2A2, né, como a área está aumentando, é se V2 diminuir. Então, é claro que a velocidade 2 vai ser menor do que a velocidade 1. Bom, agora, dadas as hipóteses simplificadoras, eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2. Bom, dá para ver claramente que as duas seções estão no mesmo nível, têm o mesmo Z1. Então, eu posso cortar. Eu vou reorganizar isso aqui. Bom, analisando que V1 é maior do que V2 e que 2G é positivo, então, se V1 é maior do que V2, a única possibilidade aqui é que o numerador dessa fração seja positivo. Como o denominador é positivo, então essa fração é positiva. Se o lado esquerdo do sinal de igualdade é positivo, o lado direito também é. O único jeito, sabendo que o denominador é positivo do sinal da fração do lado direito, ele é positivo, esse sinal, o único jeito é se P2 for maior do que P1. Maior. Que faz todo sentido, né? A energia está se conservando. Aqui você tem 3 parcelas de energia: cinética potencial e do escoamento. Claramente a energia potencial não se alterou e a geometria fez a energia cinética diminuir. Se a energia cinética diminuiu, alguém recebeu essa energia. Quem foi? Por causa da conservação, a pressão. Então, a energia cinética diminui porque ela está fornecendo energia para a energia do escoamento e vai aumentar a pressão. Então a velocidade está caindo e a pressão vai aumentando. E isso explica uma coisa que eu falei originalmente naquele videozinho, né? Se a gente pensar naquele funil com a bolinha dentro, aqui está o funil, eu estou colocando na horizontal para facilitar o entendimento, mas como o peso específico do ar é muito pequeno, isso horizontal ou vertical não vai fazer diferença. A boca da garrafa daquela PET que eu fiz estava funcionando como um funil. Quando eu soprava, o que acontecia? Acabava formando um canalzinho aqui entre a bola e o funil, onde a velocidade realmente ela acaba aumentando. E aí a pressão nessa região cai, inclusive na frente da bola. Só que depois da bola a pressão aumenta por causa do aumento da área. Então você tem aqui uma região de baixa pressão na parte frontal da bola, vamos dizer assim, junto ao funil, e uma parte de alta pressão embaixo. Então esse desequilíbrio entre a pressão baixa na parte frontal e pressão alta na parte traseira, vamos dizer assim, vai gerar uma força que não deixa a bola sair do funil. Pessoal, muito obrigado.